eu tô começando a ficar mas muito preocupado mesmo com essa busca do Santos por um treinador. O Santos me dá a impressão de que ativou um modo desespero para encontrar um técnico, que dê à torcida algum tipo de esperança. Cara, eu já ouvi Zubeldia, que foi técnico do São Paulo e deixou o São Paulo durante a Copa do Mundo de Clubes, Sampaoli e Tite, que são os que estão à frente, e nesse mercado alternativo de técnicos, além do Zubeldia, Ramon Dias. Cara, o Santos conseguiu tomar um não do Ramon Dias. Ramon Dias, técnico que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento, classificou para a Libertadores, foi eliminado nas competições continentais que o Corinthians estava, mas que foi campeão paulista pelo Corinthians. Cara, onde vocês estão na cabeça? O que fará Ramon Dias no Santos? O mesmo milagre que ele fez no Corinthians? É isso que o Santos quer? Só se livrar do rebaixamento? Ou quer, de repente, terminar com dignidade esse campeonato, deixando o torcedor um pouquinho mais animado para a próxima temporada? Cara, você, santista, o que você prefere? Comenta aqui embaixo, mas comenta bastante. Porque, cara, esse modo de desespero, ele me deixa muito incomodado. É uma convicção de que a diretoria não sabe para onde corre. Porque tem dois caminhos. Ou você apresenta um projeto convincente para o Tite e conta com o filho dele para convencê-lo a voltar a trabalhar, ou você aceita todas as exigências do Sampaoli. São os dois caminhos. Mas o Santos busca alternativas porque tenho certeza que está perdidinho, está encontrando muitas dificuldades no mercado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para os amigos para que eles possam comentar aqui embaixo, tá? Deixa o like que é importante. Eu vou colocar aqui do meu lado essa matéria, vou colocar até os óculos, matéria do Globoesporte.com. Ramon Dias recusa o Santos. Cara, isso aqui dói demais. Técnico argentino, campeão paulista pelo Corinthians, foi procurado pela diretoria, mas negou a oferta. Ele e o filho, e auxiliar Emiliano Dias, preferiram continuar no Olímpia do Paraguai. Olha só, Olímpia do Paraguai. Eu estou falando Olímpia do Paraguai. Ramon Dias, técnico do Olímpia do Paraguai, recusou um convite para assumir o Santos. A diretoria do Peixe procurou o argentino, que tem o filho Emiliano Dias, como auxiliar, para substituir o demitido Kleber Xavier. Os dois comandaram o Corinthians no título paulista desta temporada. Segundo o contato, foi o segundo contato do Clube da Baixada Santista com Ramon Dias. O argentino foi procurado antes da chegada de Kleber Xavier, pouco depois de deixar o rival. A informação sobre o contato do Santos com Dias foi publicada pelo UOL, confirmada pelo Globoesporte.com. Sem Ramon e Emiliano, o Peixe segue avaliando o mercado. O cenário por Tite, um dos mais nomes debatidos, é de pessimismo. Uma cirurgia no joelho a ser realizada em setembro impediria o treinador de assumir um clube neste momento. Tite dificilmente, segundo relatos de pessoas próximas, assumiria um cargo sem estar 100%. O clube tem senso de urgência e busca um novo nome. Cara, essa palavra me dá um medo. Um novo nome para comandar o time no fim de semana contra o Bahia, porém encara o cenário difícil no mercado. Tanto que a diretoria optou pela manutenção da comissão técnica com Matheus Bach, Vinícius Marques e o preparador físico Fábio Macerijan, a fim de manter o mínimo da estrutura para a semana de trabalho. Outros nomes discutidos internamente, mas sem avanço, são o Sampaoli e o Juan Pablo Vojvoda. O Sampaoli avançou, tá? Lá no História Santos Oficial, também já está lá publicado um relato, um resumo sobre quem o Santos realmente está debatendo, está procurando nesse mercado, tá? Mas o que me chama a atenção nessa notícia, assim, parece que os caras do Santos estão totalmente alienados, totalmente fora de esquadro quando se diz respeito ao mercado de técnicos. Há pouco tempo, Emiliano Dias publicou lá uma declaração de amor ao Corinthians. A ligação dos caras é muito forte com o Corinthians, se identificaram mais do que com o Vasco da Gama, que saíram pela porta do... Enfim, saíram meio arranhados e tal. Aí eu fico debatendo assim, o que eu fico pensando, e eu preciso do comentário de vocês. Cara, esse senso de urgência passa por Ramon Dias
Ou é mais o desespero em responder ao torcedor que, ó, tínhamos um técnico, tá aqui o técnico. O Morumbi gritou, é Sampaoli. Ou seja, quem estava no estádio e gritou o nome do Sampaoli prefere o Sampaoli. Para o Santos ter o Sampaoli, o Santos vai ter que abrir as pernocas. Eu já falei no vídeo anterior aqui no História Santos Debate. Para o Sampaoli entrar. Sampaoli que é o Nino, zagueiro que era do Fluminense, está no Zenit da Rússia. O Sampaoli que é mais um zagueiro. E assim, é tudo nível alto. Os caras que chegam para protagonizar, para assumir a posição e resolver o problema. Não cara para compor o elenco, como o Santos contratou no meio dessa temporada, só nego para compor o elenco. Ah, mas o Mike é lateral direito titular. Tá, mas não tá jogando porcaria nenhuma. Não mostrou a que veio. E veio muito por causa do Alexandre Matos, a gente sabe. Alexandre Matos levou ele pro Cruzeiro, levou ele pro Palmeiras, levou ele pro Cruzeiro e trouxe ele pro Santos agora, né? Ele não renovaria o contrato com o Palmeiras, ou ficaria mais pouco tempo. O Palmeiras está renovando os laterais direitos dele lá. Agora a gente entende. Tem o Gia, e chegou o Kelvin, né? Tem outros lá. Tem um moleque da base aí que está disputando o Brasileiro Sub-20 que meteu gol, deu assistência e tudo mais. Por isso que o Marcos Rocha foi pro Grêmio, o Mike veio pro Santos, ganhando uma bala, quase uma vez, né? Enfim, esse senso de urgência me assusta quando a gente pensa em diretoria do Santos. Porque nós tínhamos senso de urgência quando saiu o Carille, precisávamos de um técnico para comandar a temporada, iniciar a temporada. Aí o primeiro que estava livre no mercado foi o escolhido, meses depois, que foi o Pedro Caixinha. Depois o Santos tomou não do Tite, não do Vojvoda, não, sim e não do Sampaoli, não do Ramon Dias, como disse a reportagem aí, não do Renato Gaúcho, publicamente ele agradeceu, mas não quis, não de um monte, aí parou no Kleber Xavier, técnico que estava iniciando a carreira. Trouxe a comissão do Tite. Agora mantém a comissão do Tite, sabe que o Tite é muito difícil, não só pela condição física ou mental do Tite, mas que o Tite, quem conhece, sabe que ele gosta de iniciar trabalhos, de montar os elencos de acordo com o que ele pensa futebol, né? Que é muito difícil ele assumir um projeto agora, a não ser que o projeto seja muito bem desenvolvido e apresentado para ele. E tem o Sampaoli, cara. O Vojvoda esquece. O Vojvoda não dá, não vai pegar o trabalho, não vai pegar esse rabo de foguete que é o Santos. Ele não vai pegar. O Vojvoda, ainda digo para vocês, é capaz de ele estar esperando, né? O técnico do Fortaleza, que tomou o lugar dele lá, cair, acho que é o Renato Paiva, né? Cair e não é difícil de cair para ele reassumir o Fortaleza. Olha só, que a torcida é apaixonada por ele. E o Vojvoda gosta muito do Fortaleza. Conquistou muita coisa com o Fortaleza. Vaga em competições continentais. Teve muito avanço o Fortaleza com ele. No momento de instabilidade, o Marcelo Paes, lá, que é o presidente, lá, o CEO lá do Fortaleza, acabou tirando o Vojvoda e a torcida homenageou o Vojvoda na saída. Ou seja, ele está esperando para voltar para lá, gente. Ele não vai pegar o Santos. Tá? Não vai pegar o Santos. E é uma situação com senso de urgência que me assusta. Sinceramente, me assusta. A procura pelo Ramon Dias é algo que me assusta. O nome do Zubeldia comentado nos bastidores do Santos é algo que me assusta. Porque você não está observando uma característica de trabalho do treinador. Tá? Você está observando a grife. Ah, dirigiu o São Paulo. Ah, dirigiu o Corinthians. Foi campeão com o Corinthians. Ah, foi campeão com o São Paulo. Ah, embalou. Foi bom. Você está observando a grife e não observando o que os caras podem entregar no campo, o que os caras podem melhorar o Santos. Se os caras conseguem dar sequência ou reiniciar esse projeto, tirando o Santos da lama, para depois recomeçar com o Santos em 2026. Porque assim, já estamos no segundo turno, para o Santos aí, ainda tem um jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, que é mando do Peixe, e depois mais 17 jogos desse segundo turno. Cara, o campeonato para o Santos, o título do Santos esse ano é ficar em 16º ali, não entrar na zona do rebaixamento, se manter fora para escapar, chegar a 45, 46 pontos logo para escapar. E a diretoria observa nomes, porque dirigindo os rivais, mas, sabe, sem muita substância para ou um trabalho que você fale, pô, esse é um trabalho que o Ramon Dias, o trabalho de recuperação do Corinthians, se cai a mesma situação do Corinthians esse ano, se ele assume o Corinthians agora, não sei se ele consegue tirar o Corinthians do atoleiro, como ele tirou ano passado. O Zubeldia teve um bom início, um excelente início no São Paulo, mas depois não sustentou. Será que o Zubeldia consegue sustentar um Santos? É o que eu falo, um cara que se impunha no vestiário hoje é o Sampaoli. Ele vai se impor no vestiário, ele vai fazer o jeito dele, a feição dele. O que não dá é para a diretoria ficar observando o grife no mercado. Sem nomes. Vamos à parte do trabalho, ao conteúdo que o técnico vai ter.
se vai fazer o time jogar bola, se tem condições de melhorar. Essa é a avaliação que tem que ser feita, não uma avaliação de nomes. Por favor, o senso de urgência também tem que ser para vocês, dirigentes do Santos, para pararem, pensarem em futebol, tá? Pô, esse cara aqui, ele vai acrescentar, ele vai conseguir ajudar. Vamos organizar. Aí traz o cara. Não dá para aleatoriamente trazer ninguém para agradar o torcedor só para respondemos, rapidamente, contratamos. Não é assim. Não é assim. E não dá para ficar consultando o jogador pedindo, pelo amor de Deus, bênção para os caras para trazer técnico. Tenham capacidade da escolha. Hoje, a minha opinião, vejo duas escolhas. O Sampaoli, que eu sei que vai onerar muito o clube, mas eu sei que se o Santos entregar pelo menos metade do que ele quer, ele vai conseguir fazer, dar um choque de gestão no vestiário, no dia a dia. Vai ter os problemas dele, de relacionamento, tudo mais, tá? Mas amarra um contrato legal com ele, entrega pelo menos metade do que ele quer, tem que dar um jeito. Nessas 2 semanas que restam, acerta com o cara logo, para que, para que tenha um resultado rápido, imediato, do trabalho do Sampaoli. Ou você... O Tite é um cara que vai arrumar a casinha, mas o Tite, de meio de temporada, é muito difícil. É o Sampaoli, ou você, de última alternativa, traz o Vanderlei Luxemburgo. Por quê? É um cara que sempre começa bem os trabalhos. Da metade para frente, no Corinthians, o último trabalho dele, né, o mais recente, foi o último, né? Que está 2 anos fora do mercado, o Luxemburgo. Ele começou muito bem, aí depois começou a se perder, mas a gente precisa de um técnico que organize muito bem, que dê esse choque de realidade, para que esse começo do técnico seja a nossa reta final e que seja boa. Então, eu não vejo o Santos fugindo muito disso. Grife não, rapaziada. Vamos na parte prática. Quem pode causar impacto, recuperar, tática e tecnicamente jogadores e entregar o mínimo possível nessa reta final, nesse segundo semestre. Aí escolhe esse cara. Não vai ficar escolhendo grife porque não dá. Essa é a minha opinião, a de vocês. Estou lendo aqui no comentário. Valeu. Tchau.